Aqui, Marcos, conta atenção, hein? Zona de expansão aqui em Aracaju. A DESE está proibida a partir da notificação da decisão judicial de cobrar pela taxa de esgoto na zona de expansão. Meu caro Marcos Couto, são 5h15 da tarde. Boa tarde, Marcos. 5h15, Gilmar. Exatamente isso. Boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Olha, Gilmar, exatamente isso. Uma decisão judicial impetrada pela Defensoria do Consumidor do Ministério Público Estadual. E a doutora Elza Missano, que é a promotora de justiça, já está aqui conosco. Como foi essa ação e uma boa notícia nesse finalzinho de ano para os aracajuanos, em especial zona de expansão. Boa tarde para a senhora. Boa tarde Gilmar, todos os telespectadores. Na verdade é uma excelente notícia, é uma vitória para todos os consumidores daqueles residenciais, daquelas áreas da zona de expansão de Aracaju, que engloba o Aruana, o bairro Aeroporto, que foram ao Ministério Público denunciar justamente a não existência da contraprestação de um serviço que é um serviço de relevância pública, de interesse social, né, e que dá um impacto considerável na saúde pública, que é o esgotamento sanitário. E essas pessoas já estão pagando há algum tempo os valores correspondentes à tarifa de esgoto. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, nós conseguimos a liminar à época. A liminar ela foi mantida em parte pelo tribunal, mas agora o doutor Marcos Pinto, numa decisão, na verdade, completa, onde ele consegue avaliar toda a reclamação desses usuários, ele compreendeu o pedido do Ministério Público, o pedido da população e determinou que haja suspensão imediata dessa cobrança até a realização completa da obra de esgotamento sanitário da zona de expansão de Aracaju. Além disso, uma outra coisa importante, Marcos, essas pessoas que já estavam pagando há alguns anos esses valores, a companhia de saneamento terá que devolver esses valores aos usuários ou diretamente ou através de um encontro de contas com devolução gradativa nas demais contas de serviço, nas demais faturas que a população daquela área irá receber rotineiramente, no caso por conta do pagamento do consumo de água que é feito. Então, isso é importante, né? A suspensão, é importante também a devolução desse valor por reconhecimento por decisão judicial. Então, isso é extremamente importante para esses consumidores e também para todos os consumidores de Aracaju, que isso sirva de modelo e de exemplo para os outros bairros também, para que esses consumidores, se assim detectarem problemas, possam procurar o Ministério Público, para que a gente venha dialogar com a companhia de saneamento, agora já motivada no entendimento do nosso Poder Judiciário, que tem sido muito sensível às causas de relevância pública da população. Doutora Elza, e a questão da correção das pessoas que já pagaram? Haverá algum tipo de correção na ação judicial? Sim. Eles serão ressarcidos, como eu falei, né, sem nenhum tipo de prejuízo, pelo menos se não houver modificação, e que nós apostamos que isso não ocorrerá por parte do tribunal. Eu tenho certeza, a sentença ela foi tão minuciosa, tão bem elaborada, o doutor Marcos ele teve uma atenção especial com essa questão, que nós dificilmente, eu entendo que poderá haver uma reversão desse quadro. E tem uma outra situação também, Marcos, porque não é somente a suspensão, porque a população quer o serviço de esgotamento sanitário, ela quer pagar com o serviço executado. Então, foi estabelecido um prazo, além daquele prazo que foi pedido pelo Ministério Público, nós pedimos um prazo mais exíguo. Entretanto, em razão de recurso que foi promovido à época, um agravo de instrumento, o prazo foi para 300 dias para completa conclusão das obras de esgotamento sanitário em funcionamento. Não é colocar à disposição do usuário e dizer que está funcionando e passar a cobrar. O Gilmar gostaria de interagir conosco, doutora Elza? Pois não, Gilmar. Doutora Elza, primeiro, parabéns mais uma vez. Aliás, de tanto dizer parabéns, eu vou gravar aqui para todas as vezes que for cumprimentar a senhora, então o operador de áudio já colocar parabéns, doutora Elza Missano. Pronto. Sem precisar que eu repita. Mas vamos então para os aspectos jurídicos dessa decisão. Essa não é uma decisão ad eterno, ou seja, de que nunca os moradores da zona de expansão vão pagar
não é? Pela taxa de esgotos e pelo esgotamento sanitário. Mas essa decisão de agora, neste momento, beneficia todos os moradores? Todos os moradores, porque o pedido do Ministério Público, pelo menos é isso que nós vamos defender em fase de execução. Porque o pedido do Ministério Público, Gilmar, e o juiz acolheu isso na decisão, em 10 dias, a Companhia de Saneamento ela deverá apresentar um relatório circunstanciado com a relação das unidades prediais, das unidades consumidoras, que ainda não receberam efetivamente o serviço, porque a obra não foi concluída integralmente, né? E também aqueles onde, segundo a Companhia de Saneamento, o serviço está disponível, mas que a unidade não está interligada. Então, nesse caso específico, o juiz reconheceu que, embora, mesmo o serviço estando disponível sob a alegação da companhia, ele não é confiável, ele não tem a prestabilidade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, nós conseguimos comprovar nos autos, através de fotografias, de perícia, nós trabalhamos também com o Serviço de Engenharia do Ministério Público, que realmente não está adequado, não tem a prestabilidade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Essas pessoas também serão atingidas, inclusive aquelas que já fizeram a interligação à rede e que continuam a receber refluxo do serviço que não está adequado, não está apropriado. Então, em 10 dias, a companhia terá que apresentar esse relatório para que a gente possa fazer aí a separação. Agora, como você bem disse, Gilmar, isso não é perpétuo, né? A companhia tem até 300 dias para concluir os serviços, né? E determinar que haja a interligação dessas unidades residenciais à rede de esgotamento sanitário para tratamento do esgoto. Eu faço uma outra pergunta também. Quem receber amanhã de manhã a conta de água, a conta pelos serviços prestados pela DESO, que se confundem aí entre a água, que realmente é um serviço que a DESO presta, e o esgotamento sanitário, que a DESO não está prestando, deve pagar toda a conta já com esgoto? Deve pagar o que vem sendo cobrado, né? Porque, na verdade, a Companhia de Saneamento ela ainda será intimada da determinação judicial. Então, o Ministério Público foi hoje, possivelmente também deve ter sido hoje ou até sexta-feira, a companhia vai estar intimada e ela mesma deverá retirar, então, da sua fatura de serviço, caso não haja alguma alteração. Agora, foi importante a sua pergunta, Gilmar, porque é importante que esses consumidores façam a sua reserva. O Ministério Público ele nunca pede a suspensão imediata em sede de liminar. E por que isso? Justamente que nós esperamos a decisão estar sólida. Então, é uma sentença judicial, né? A sentença ela tem que ser cumprida, né? Inicialmente pela Companhia de Saneamento de Sergipe, mas pode ainda haver recurso. Então, cabe recurso por parte da Companhia de Saneamento de Sergipe. Então, é importante que todos esses usuários eles fiquem muito atentos, né? Provavelmente a companhia irá cumprir, provavelmente não, certamente irá cumprir a determinação judicial, irá retirar os 80% da taxa de esgoto nas contas subsequentes, mas é importante que esses usuários façam uma espécie de poupança, que guardem aquele valor, né, porque essa decisão ainda cabe recurso, muito embora, volto a dizer, a sentença do juiz de primeiro grau, ela é imaculada, ela está perfeita, ele reconheceu realmente tudo aquilo, não só porque reconheceu o que o Ministério Público falou, mas especialmente pelo esforço que a comunidade fez para poder conseguir defender o seu direito, né? Ver o seu direito prosperar. Bem, como a senhora bem fez, aí então as pessoas usuárias da DESO na zona de expansão, em toda a zona de expansão. As pessoas beneficiadas agora com essa redução, elas têm que entender que não é decisão transitada em julgado. A DESO pode recorrer e enquanto não houver decisão transitada em julgado, a DESO pode ganhar lá na frente o direito de cobrar pelos meses que não vai cobrar a partir de agora. É isso. É exatamente isso. É importante que isso fique muito claro. O Ministério Público tem uma preocupação muito grande com o usuário, com o consumidor, né, para que ele não festeje. Lógico, ele tem que festejar porque é uma vitória dele, né? Mas que ele, com isso, não descuide de fazer uma poupança com relação a esse valor que normalmente ele vinha pagando, né? Porque essa decisão, obviamente, cabe pela nossa lei processual,
cabe recurso, pode ser modificada, por isso que o Ministério Público nunca pede em sede de liminar. Mas o importante, Gilmar, é o reconhecimento, com o sustentáculo jurisprudencial que foi apresentado, de decisões ainda repetidas, de que não pode ser cobrado se as companhias de saneamento, elas efetivamente não estejam prestando o serviço. Não é só colocar o serviço à disposição, mas é efetivamente prestar o serviço de forma confiável e adequada. Dificilmente nós teremos essa modificação. Entretanto, é muito bom que todos tenham muita cautela, mas é uma decisão que nós temos que festejar, que os consumidores têm que comemorar, para que sejam cada vez mais respeitados pelo poder público, principalmente nos serviços específicos como esse, né, de esgotamento sanitário, distribuição de água, né, para que o consumidor esteja atento para defender os seus direitos e principalmente porque diz respeito à própria saúde pública. A gente vai inclusive aproveitar, se Marcos me permite, porque nós anunciamos também aquela questão relacionada às análises microbiológicas. A físico-química estava sendo feita pelo LACEN, mas a microbiológica não. Mas a gente já quer tranquilizar a população, dizer que nós nos reunimos em audiência extrajudicial essa semana com representantes do LACEN e foi firmado o compromisso de que em até 30 dias esses exames voltarão a ser feitos e assim cobrindo aí 75 dos nossos municípios aqui no estado. Para terminar a minha parte, e o Marcos Couto continua após, também é uma decisão judicial fruto de uma ação aí da Promotoria do Consumidor, se não me falha a memória, que refere-se a um abrigo de ônibus aqui em Aracaju. Procede essa informação? Sim, procede. Na verdade, foi uma matéria, inclusive, que foi apresentada também por seu programa, Gilmar. Diz respeito a um abrigo de taxilotação ali da Avenida Carlos Firpo, né, onde a população reclamava por conta da possibilidade de descolamento das placas, né, da cobertura, podendo causar dano à incolumidade física desses consumidores e usuários do serviço. Então, o Ministério Público ajuizou a ação ela foi ajuizada, houve a concessão de liminar, né, onde a autoridade julgadora mandou que fosse retirado imediatamente, interditado e retirado imediatamente o risco daquele abrigo de taxilotação. E a partir daí estabeleceu o prazo de 90 dias para que haja recuperação total daquela estrutura. Perfeito. Doutora Elza Miceno, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Cidade Alerta Sergipe. Marcos Couto para o Cidade Alerta, Gilmar. Você percebe? De vez em quando alguém pergunta, mas qual é a diferença do seu programa para os outros? A diferença, sabe o que é? Que aqui se resolve. Aqui nós resolvemos problemas e quando nós não resolvemos, nós provocamos situações que levam à solução dos problemas. Você viu 3 problemas relacionados exatamente à Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor, muito bem comandada no Ministério Público pela promotora Elza Miceno, e que ela muito bem fez o encaminhamento na Justiça. Essa é a diferença. Esse o sistema Atalaia.